Até amanhã desta quarta-feira, aproximadamente 100 mil imóveis ainda estavam sem luz na região metropolitana de São Paulo, né? Balanço da própria Enel. É bom lembrar aqui, né, que a capital paulista foi atingida por um temporal cujo vento chegou a 107 km por hora. Em nota, a concessionária diz que as equipes atuam desde os primeiros momentos, né, para tentar restabelecer o serviço afetado. É aquela nota padrão que a gente já conhece, né? Parece que é um Ctrl-C, Ctrl-V. Ontem, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou sobre o serviço da ANEEL. E há uma pressão, né, contra essa concessionária, porque agora já virou uma ação coletiva. Tem governo do estado, tem governo federal, tem Tribunal de Contas, todo mundo querendo caçar a concessão da Enel. Matheus, solta por gentileza aí o Tarcísio de Freitas falando sobre esse assunto. A gente está falando de uma concessão federal e a Enel vem deixando de cumprir suas obrigações. Está claro que ela é incompetente, está claro que ela não se preparou para fazer investimento, está claro que ela não se preparou para gerir distribuição de energia no estado de São Paulo. Está claro que ela tem que sair daqui, ela tem que sair do Brasil. O que eu defendo é a abertura do processo de caducidade. Ou seja, o processo de caducidade, que é um processo de extinção do contrato, que está previsto na lei por reiterados descumprimentos contratuais, teria que ser aberto. Para vocês terem ideia, mapeamento de pontos críticos, não fizeram. A gente tinha que ficar constantemente alertando a empresa, a Enel, onde estavam as instalações da Sabesp e eles tinham que prover energia lá, porque senão começa a faltar água também. A Sabesp providenciou 36 grupos geradores por conta própria para dar conta da sua responsabilidade. O governo do estado abasteceu de diesel geradores dos hospitais, porque os hospitais ficaram sem energia. O Dante Pazanese estava sem energia. E quem proveu combustível para o Dante Pazanese foi a Polícia Militar. Então, se a gente não fizer nada, e se o TCU não fizer nada, né, e se o Ministério não fizer nada, e se a agência não fizer nada, na próxima chuva a gente vai viver o mesmo caos. Onde ela esteve no Brasil, ela fracassou. Ela está fracassando em São Paulo. O que aconteceu nesse final de semana vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo, porque a empresa não se preparou. Meu caro vereador, e aí? O governador está certo? Vai acontecer de novo se não houver uma intervenção na Enel? O governador está corretíssimo, Wilson. A Enel, ela tem feito um desserviço para a cidade de São Paulo. Ela é uma empresa inapta, é uma empresa que não tem a menor capacidade técnica, é uma empresa irresponsável, negligente com a população da cidade de São Paulo, que não tem compromisso nenhum com o abastecimento de energia. Esse contrato já deveria ter sido rescindido, como o governador bem disse, através da caducidade. E aí vale destacar, Wilson, que a gente teve esse problema no começo do ano. A gente teve pontos que ficaram 5 dias sem luz aqui na cidade de São Paulo. Foi aberta uma CPI na Câmara de São Paulo para investigar esse contrato, para investigar a falta de energia. O relatório da CPI pediu a extinção do contrato. A Prefeitura de São Paulo pediu a extinção do contrato. Acontece que, infelizmente, a gestão desse contrato da Enel é federal e o governo federal não fez nada. O ministro das Minas e Energia não fez nada, permaneceu inerte. E a negligência do governo federal com relação ao péssimo serviço prestado pela Enel em São Paulo fez com que a cidade ficasse no apagão novamente, com que pontos da cidade de São Paulo ficassem escuros, com que cidadãos da cidade de São Paulo perdessem todos os seus alimentos na geladeira, com que hospitais tivessem o risco de ficar sem energia, não fosse a atuação emergencial do governo do estado, da Polícia Militar, para abastecer com diesel esses hospitais, pessoas teriam ficado sem oxigênio, hospitais teriam ficado no escuro. É uma situação calamitosa que nós temos. E aí eu adianto, nós temos previsão de temporal, de tempestade para a próxima sexta-feira, depois de amanhã. Se vier esse temporal, essa tempestade, São Paulo vai ficar no apagão novamente, porque a Enel não está nem aí para o serviço. Imagens da última segunda-feira apontavam caminhões parados no pátio enquanto a cidade estava no escuro. A Enel não tem compromisso nenhum. E o governo Lula é negligente e é leniente com a negligência da Enel, porque não fez nada. Isso era um desastre anunciado, aconteceu lá atrás, nós vimos em janeiro, quando nós tivemos as fortes chuvas aqui em São Paulo, nada foi feito. E vai se repetir tantas vezes quantas aconteçam um temporal em São Paulo, porque simplesmente o governo federal não faz a caducidade e a rescisão do contrato. Se nós não tomarmos uma medida emergencial com relação à Enel, isso vai acontecer novamente.
E é triste que a gente veja isso, e mais triste ainda é que a gente veja o uso político que está sendo feito dessa crise. Porque nós vemos o candidato do Lula se valendo da crise energética, da crise de energia, de abastecimento de luz em São Paulo, para utilizar isso como palanque eleitoral, quando na realidade o padrinho político dele é o grande responsável por isso. Não, é algo inacreditável. Ontem eu falava aqui no programa, vereador, só para a gente encerrar esse assunto, e já te agradeço de antemão pela entrevista, porque é o seguinte, me parece que nessa situação ninguém quer assumir a sua responsabilidade, né? A Enel, ela não quer assumir a sua responsabilidade pela questão do corte de podas de árvore, em locais onde passa a linha de transmissão de energia, o que é um procedimento absolutamente habitual. Assim, me parece que faltou, nesse caso, prevenção, me faltou competência, e agora o povo definitivamente é o mais prejudicado, é quem sofre numa situação dessa. E o que eu acho mais impressionante nessa situação toda é que são medidas tão simples que você não precisa ser gênio. Sabe? É algo, sabe? É algo tão primário que você fica, não, gente, não é possível. Mas enfim, esse é o nosso Brasil, esse é o nosso país. Infelizmente, o óbvio, parece que falar o óbvio é necessário o tempo todo. Exatamente, Wilson. Bem-vindo à Brazuela. Às vezes o óbvio a gente tem que dizer aqui no país e parece absurdo. Se a gente vivesse num país sério, na crise que nós tivemos lá atrás, esse contrato já tinha sido rescindido. As pessoas criticaram tanto a privatização da Sabesp, mas quem garantiu o abastecimento de água foi justamente a Sabesp com os seus geradores. A Sabesp que foi privatizada. O que está nessa gestão da Enel, assim, eu sinceramente eu não consigo compreender a dimensão da negligência da Enel, porque é um contrato interessante para a empresa. É um abastecimento muito grande. Há uma entrada de recursos altíssima, a gente está falando de São Paulo. E a empresa simplesmente ignora a necessidade da prestação de serviços, a necessidade de serviço emergencial. É simplesmente ignorado. O que você falou da poda de árvore foi preciso. A gestão da poda de árvore, veja, para que a população saiba, se tem uma árvore que ela envolve a fiação elétrica, a Enel tem que fazer a poda. A prefeitura não pode ir lá e realizar a poda porque o agente da prefeitura é colocado em risco de eletrificação. Então a Enel tem que ir lá, desligar a chave e realizar a poda. A Enel simplesmente não tem esse contato, não faz o serviço básico. Aí cai a fiação, cai a árvore sobre a fiação, foi um desastre. Mas, meu amigo, se a poda tivesse sido feita adequada, e a população pede poda. Eu recebo no meu gabinete pedidos semanalmente de poda de árvore. A gente faz o ofício, a gente vai atrás, a gente briga. Se a Enel fizesse essa poda preventiva, o galho não caía sobre a fiação. Se o galho não caísse sobre a fiação, naturalmente não haveria queda de energia. Então, assim, o problema é muito desenhado. E aí a terceira camada, mas isso aí não está diretamente atrelado, que é justamente a necessidade de aterrar a fiação da cidade. É uma questão que no Brasil se tornou cultural, a gente tem esses varais espalhados por toda a cidade. Já tem alguns projetos nesse sentido, alguns de minha autoria na Câmara, para incentivo, para que as novas obras passem a fazer aterramento de fiação, para que no médio e longo prazo a gente consiga caminhar rumo à evolução e parar de ter essa situação arcaica que é a fiação externa na cidade.